Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então vamos começar mais essa semana. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio. Estamos aí, né, terminando o mês de maio e dando prosseguimento então ao nosso segundo bimestre. Então hoje a aula vai ser um pouco diferente. Eu vim aqui nesse vídeo, na verdade, explicar para vocês como vocês vão fazer essa atividade de hoje. Que hoje vocês vão fazer uma atividade avaliativa, que é uma produção textual. Só que é uma produção textual um pouco inusitada, tá? Mas muito legal. Então, nesse segundo bimestre, nós estudamos aí um gênero textual muito utilizado hoje em dia, muito comum de ser encontrado, que é a crônica argumentativa. Então, crônica é aquele texto que mistura elementos do jornalismo com elementos literários. E também a palavra principal que define a crônica é cotidiano. Então, a crônica é um texto em que fala sobre algum acontecimento trivial, do dia a dia, nada assim de extraordinário. Então, na crônica, ela mistura essa linguagem objetiva e um pouco de linguagem mais literária. Mas, professora, por que é crônica argumentativa? Porque nessa crônica, perdão, na crônica argumentativa, você argumenta sobre um determinado assunto. E o que é argumentar sobre um determinado assunto? É você dizer a sua opinião. É se posicionar diante de alguma coisa, de algum fato. Então, a crônica argumentativa é aquele texto que contém a opinião de alguém sobre um fato do cotidiano, beleza? Então, abra o seu livro de português aí na página 87. Lá no começo, tá? Nas páginas 87, 88, 89, nós temos aí o roteiro da produção dessa atividade. E são essas páginas que vocês vão consultar para construir a sua produção textual, beleza? Então vamos lá, na página 87 eu tenho assim, ó, o que você vai produzir? Então, você precisa saber qual tipo de texto que você vai produzir. Ora, você vai produzir uma crônica argumentativa em primeira pessoa. Porque se a opinião é sua, só pode ser em primeira pessoa, tá? Professora, não sei o que é texto em primeira pessoa. Acordei, olhei a janela, enxerguei os passarinhos e pensei na vida. O que eu estou fazendo neste mundo? Olha só, né? Verbos em primeira pessoa. Acordei, olhei, pronomes eu, meu, minha. Tudo isso é marca de primeira pessoa. Então, é assim que você vai escrever o seu texto. Ela poderá compor uma coletânea que será doada à biblioteca da escola. Quem sabe a gente pode fazer um arquivo digital só de crônicas para a escola, tá? Então, olha só. A opção aqui, em vez de você escrever crônica, entregar o texto escrito, você vai produzir um audiolivro, tá? É a crônica narrada. Então, você vai me mandar o quê? A foto do texto escrito no caderno? Não, você vai me mandar o áudio, tá? Eu já vou explicar melhor sobre isso, tá? Então, continuando aqui, ó. Planeje seu texto. Antes de você produzir qualquer coisa, você tem que planejar. Porque as coisas não saem assim espontaneamente. Para ficar bonita, a gente tem que planejar. Então, olha só, o primeiro passo. Escolha uma notícia ou um acontecimento do cotidiano que, por alguma razão, tenha chamado especialmente a sua atenção. Então, a primeira coisa é você escolher algum acontecimento do cotidiano, algum fato que você ouviu na rua, ou que você viu na televisão, ouviu no rádio, na internet, que chamou sua atenção. Qualquer assunto, mas é um assunto do dia a dia, tá? Aí, 2. Reflita a respeito dessa história ou fato e decida como gostaria de se posicionar em relação a ele. Então, você tem que saber qual é a sua opinião sobre esse fato. Você concorda com o que aconteceu? Você não concorda? Tá? Porque argumentar é você dizer se você concorda ou se você não concorda. E dizer por quê. Por que você concorda? Por que você não concorda? Tá? Não é só dizer eu concordo. Não é suficiente. Tem que dizer por que você concorda, tá? Passo 3.
Você pode optar por fazer um texto mais divertido, como Adeus às Cartas, ou mais objetivo, como Pela Metade. Tá? Então, nós vimos aí 2 exemplos de crônicas aí no livro, crônicas narrativa e crônica argumentativa. Vocês podem escolher colocar um texto mais engraçado ou um texto mais formal, tá? O tom formal ou informal é você que vai escolher para o seu texto, tá? Você é o escritor, é o autor do texto, não eu, tá? Aí ele diz aqui no passo 4. Lembre-se, embora a crônica seja argumentativa, ela pode conter trechos narrativos. Trechos não quer dizer que a crônica toda vai ser contando uma história. Se você achar que podem contribuir para a sua argumentação, nesses trechos, se houver diálogos entre personagens, você pode optar por utilizar o discurso direto ou o discurso indireto. Então, é muito comum também na crônica, seja ela de qualquer tipo, eu ter diálogo, tá? Aí você pode usar a travessão, as pessoas conversando, ou você pode usar o discurso indireto, que é o narrador falando no lugar da personagem. Tá? Então, percebo que a crônica aí é uma mistura de vários textos. Eu tenho opinião, eu tenho trecho de história narrada, eu tenho diálogo, eu tenho o fato do cotidiano, é uma misturinha de várias coisas, tá? Então, depois que você planejar o seu texto, esse passo a passo aqui de planejamento, você pode colocar no seu caderno para você não ficar perdido, tá? Você vai escrever seu texto. Então, antes de gravar o áudio da sua crônica, que é o audiolivro, você pode escrever no caderno para ficar mais arrumado na hora de ler, né? Na hora de gravar o áudio. Ele tem aqui, ó, elabore o texto de acordo com o que planejou. Então, você vai elaborar o texto conforme os passos acima. Empregue linguagem adequada ao público que vai ler ou escutar sua crônica e ao contexto que criar para ela. Então, você tem que pensar em quem vai ler o seu texto, quem vai ouvir a sua crônica. Claro, a professora, pense nos seus colegas, na sua família. Então, você tem que utilizar uma linguagem que todas essas pessoas possam entender, tá? Que seja viável, tá? Para qualquer faixa etária, tá? Então, olha só, na página 88 ele fala um pouco sobre de olho na intertextualidade, na textualidade. Então, ele fala um pouco sobre sinônimo, sobre pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos. Ele faz essa revisão que você pode utilizar esses elementos na hora de produzir seu texto, tá? Para o texto ficar bem escrito, tá? Depois que você produziu o seu texto, você planejou, você escreveu. O último passo, quer dizer, o penúltimo passo é o quê? Avalie e revise seu texto. Então, você vai marcar aqui, ó, nessa tabela, o passo a passo para ver se você seguiu essas instruções. Você vai ver, você vai revisar e perceber se não tem algum erro de ortografia, de coesão, de coerência, alguma coisa que tem que ser mudada. Então, antes de publicar, você tem que fazer a correção, tá? De possíveis erros. Depois que você escreveu, né, o rascunho dessa crônica no seu caderno, você vai gravar o áudio, porque a gente não quer uma crônica escrita, a gente quer o quê? Um audiolivro. Professor, o que é um audiolivro? Não sei o que é um audiolivro, tá? Então, aqui, ó, no final da página 89, eu tenho aqui, ó, você já ouviu um livro? Então, eu tenho assim, ó, o audiolivro é a gravação em CD ou MP3, ou áudio, né, da internet, da leitura em voz alta de livros ou demais tipos de textos impressos. Esse formato é ideal para aqueles que, por falta de tempo, precisam desfrutar da leitura enquanto realizam outras atividades. É também um recurso que possibilita o acesso de deficientes visuais à literatura e a outros conteúdos, uma vez que não existem limites para esse tipo de mídia, por ter sido criado para o entretenimento de qualquer pessoa, não apenas dos deficientes visuais. O audiolivro significa ainda um avanço no conceito de acessibilidade. Mesmo assim, há um certo preconceito em relação a esse formato, como se o ato de ouvir fosse menos nobre que o ato de ler. Mas escutar um texto pode ser tão importante quanto ler um texto.
Então, olha só que interessante. Então, o audiolivro é uma história, é um livro, só que ele é lido, tá? É em áudio. Então, por exemplo, vamos supor um livro, aquele livro extraordinário, tá? Então, se você for procurar na internet, tem alguns audiolivros que tem no YouTube, tá? Se vocês colocarem audiolivro, vai vir um monte. Mas tem alguns audiolivros que são pagos. Tem até alguns sites que você faz uma assinatura e você tem direito a todos os audiolivros disponíveis, tá? Então é nada mais por exemplo, o audiolivro do Extraordinário é a leitura em voz alta do livro, é a mesma coisa. É como se eu pegar lá o livro, começar a ler gravando um áudio. É a mesma coisa, tá? Só que você tem o recurso aí do som, né? Você ouve o livro, tá? Que ouvir é tão importante quanto ler, tá? E isso é um recurso, né, que vem ajudando aos deficientes visuais, que não tem como ler o livro, ele ouve aquela história. Olha só que importante, né? Olha só a inclusão social. Então, é um recurso, não estou dizendo que, assim, que agora eu vou só escutar audiolivro. Não, ler é importante, você pode ler um pouco e escutar um pouco do audiolivro, pode alternar as duas coisas. Tem gente que vai fazer caminhada, coloca lá o fonezinho e fica ouvindo o livro, porque talvez não vai ter tempo de parar e ler, né, aquele livro, ou só no final do dia vai poder ler. Então, enquanto caminha, ela caminha e escuta a história ao mesmo tempo. Ou então tá limpando a casa, coloca o audiolivro, aí ela já faz duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, olha só que interessante, né? Como a tecnologia está nos ajudando a sermos mais inteligentes, mais cultos. Então, hoje em dia, não tem desculpa, né, para quem não quer ler. Não tem desculpa. Por exemplo, eu tenho um audiolivro, eu tenho aqui, ó, do meu lado, esse aqui é minha mesinha de cabeceira, tá? Então, fica do lado da minha cama, todos os meus livros aqui que eu tô lendo, e esse aqui é o meu leitor digital, tá? Por quê? Nem todos os livros que eu leio são os livros físicos na minha estante. Então, eu tenho aqui, ó, esse meu Leve, que é um livro digital, tá? Que é mais um recurso da tecnologia. Professora, eu prefiro o livro físico para ler. Tudo bem, eu também. Eu adoro ter um livro novo, cheirar o livro, às vezes marcar o livro, às vezes é uma edição bonita, ter na minha estante. Mas esse recurso aqui também me ajuda. Às vezes, quando eu vou viajar, eu levo, em vez de levar o livro físico, eu levo esse aqui. Ele cabe 4.000 livros aqui dentro, né? E eu vou alternando. Às vezes eu pego um livro lá na estante para ler, às vezes eu leio aqui. Às vezes, quando eu vou pro dentista, né, eu levo o audiolivro, para enquanto sou chamada, o audiolivro não, o leitor digital, tá? Esse aqui é o livro eletrônico, tá? Então, olha só como que a nossa leitura, a maneira como a gente interage com as histórias, com a leitura, ela é diversa nesses novos dias. Antigamente não tinha nada disso, gente. Antigamente era só o livro físico, que é uma maravilha. Mas hoje em dia a gente tem várias possibilidades, né? Quanta mordomia, né? Por exemplo, eu quero ir viajar. Em vez de eu levar lá 3 livros pesados, eu levo esse aqui, que tem vários livros, né? Então, olha só que interessante. Então, vamos explorar agora, tá, também esse recurso que a gente tem hoje em dia, que é o audiolivro, tá? Então, junto com esse vídeo aqui, eu vou mandar para vocês algumas orientações, tá? Tudo que eu expliquei aqui, como que vocês vão produzir essa atividade, tá? E vocês vão me entregar no dia de hoje, tá? Segunda-feira. Só aceito hoje, tá? Não adianta deixar para outro dia, tá? Se a gente estivesse em sala de aula, vocês teriam que fazer ali mesmo, tá? No tempo de aula. Então, temos 3 tempos aí de 50 minutos na segunda-feira, que é o suficiente para a gente fazer essa produção textual, tá? Não tem um tamanho específico do texto, tá? Mas também não pode ser muito curto, tá? Então, faz direitinho no seu caderno, planeje, escreva. Depois que você escrever, você grava o áudio e me manda para o meu privado, tá bom? Então, a gente se vê então na aula de amanhã, terça-feira. E qualquer dúvida que você tiver, por favor, manda uma mensagem para o meu privado do WhatsApp, que eu vou estar online para tirar dúvida de todo mundo, tá bom? Beijinhos para vocês. Tchau, tchau.
vocês. Tchau, tchau.